Uma história cheia de traição, perigo e um amor perdido. Ele foi traído. Ela se arrependeu. Mas agora, ela não se lembra de nada. Quando Ana sofre um grave acidente e perde a memória, ela acredita que ainda é esposa de André. O passado foi apagado, mas a dor dele ainda está ali. Agora, André está preso em um dilema: revelar a verdade e destruí-la, ou viver uma mentira e arriscar seu próprio futuro. Enquanto isso, o perigo está à solta. David, o homem que destruiu a vida de Ana, está de volta. E dessa vez, ele não vai parar até conseguir o que quer. Trajetórias vão se cruzar. Decisões serão tomadas. O passado e o futuro se chocam em um final imprevisível. Assista agora e descubra o desfecho dessa história emocionante. André Fonseca destrancou a porta da frente, tirou os sapatos e foi para a cozinha. Ele acabou de levar sua esposa Ana para o aeroporto em uma viagem de negócios que acontecia a cada 3 semanas. Ana trabalhava como secretária para David Cortez, a quem André, de forma zombeteira, chamava de criador de histórias. Ana sempre lembrava a André de que o chefe dela não gostava dele. André nunca admitiu, mas gostava de usar esse apelido nele pois achava ele fingido, um verdadeiro dissimulado. Olhando para o relógio, André percebeu que ainda eram apenas 7h30 da manhã e ainda tinha tempo para mais uma xícara de café e para checar os e-mails antes de ir para a loja. Embora não fosse um grande fã de computadores, ele usava o e-mail para manter contato com os amigos da faculdade onde estudou mecânica de motores a diesel. Agora na casa dos 30 anos, André era um dos 2 mecânicos-chefes em uma empresa de equipamentos pesados. Apesar de sua posição, ele ainda trabalhava de forma prática com sua equipe. Embora seu trabalho ocasionalmente exigisse horas extras e viagens, essas horas eram menos frequentes do que as viagens de Ana. Ela havia começado a trabalhar na empresa Cortez Empreendimento há cerca de 4 meses, iniciou como assistente de imobiliária e logo foi para uma posição de melhor remuneração como secretária jurídica depois de concluir um treinamento. André e Ana se conheceram na faculdade há mais de 8 anos e estão casados há cerca de 4 anos. Eles compraram uma casa após economizarem enquanto começavam suas carreiras. Após tomar o café, André foi para o quarto de hóspedes para usar o computador, na esperança de que ainda estivesse ligado, já que Ana havia usado antes. Ele sorriu ao ver a foto do protetor de tela. Eram eles de férias em Cancún, bronzeados e felizes na praia. André tinha sugerido uma foto mais privada para o protetor de tela, mas Ana rejeitou a ideia. Ele clicou para tirar o protetor de tela e viu um e-mail da conta de trabalho de Ana. Curioso, notou uma palavra no e-mail e se perguntou o que isso significa. Percebeu que o modem provavelmente tinha falhado de novo, como costumava acontecer, e precisaria ser reiniciado. André puxou a mão do modem rapidamente e ficou paralisado ao ler o e-mail que sua esposa havia recebido do chefe. A mensagem era curta mas devastadora. Dizia assim: Ana, espero conseguir te pegar antes de você sair. Quero que você traga aquele sutiã preto que te dei na nossa última viagem. Como você não teve a oportunidade de usar antes, essa é uma ótima chance. A minha primeira reunião com o governador é só às 14 horas, então talvez tenhamos tempo de aproveitar amanhã juntos. Ele leu o e-mail várias vezes, mas o significado. Era claro, Ana estava tendo um caso com seu chefe. André ficou parado abrindo e fechando a boca como um peixe fora d'água. Finalmente ele se levantou e empurrou a cadeira com tanta força que ela bateu na parede. André se lembrou de ter visto o tal sutiã preto na gaveta de Ana quando ela fazia a mala, mas agora não está mais lá. Esperando que fosse alguma brincadeira de mau gosto, ele checou todas as gavetas dela, mas não encontrou. Lembrou-se de Ana dizendo que comprou em promoção na loja de lingerie La Perla, mas nunca usou com ele. Desesperado por uma explicação,
André sentou na beirada da cama tentando raciocinar o e-mail. Mas o que será que tinha acontecido? Ana sempre foi carinhosa e o relacionamento deles parecia ser tão forte, sem sinais de infidelidade. Ele simplesmente não acreditava que ela estivesse traindo ele. André voltou para o computador na esperança de encontrar mais informações. Reiniciou o modem e vasculhou a conta de e-mail de Ana. Encontrou na caixa de entrada uma pasta chamada Dados Pessoais, cheia de mensagens do chefe dela. Ele abriu a primeira mensagem e leu 2 vezes enquanto seu rosto empalidecia. Imprimiu o e-mail e ligou para o trabalho avisando que estava doente, incapaz de se concentrar. André leu e imprimiu mais mensagens encaminhando cópias para seu próprio e-mail. Quando terminou, ainda em choque, sabia que seu casamento havia acabado. Após mais uma verificação e não encontrando mais nada, ele desconectou a conta corporativa dela e entrou na sua. Criou uma pasta separada para todas as mensagens encaminhadas e trocou sua senha para mantê-las seguras. Desligou o computador, pegou as mensagens impressas e seu café já frio e voltou para a cozinha. Pegou uma cerveja na geladeira, sentou-se à mesa e releu as mensagens. Surpreso com o quanto aquelas mensagens revelavam sobre as viagens de Ana à capital. Na época, Ana estava no novo emprego há apenas uma semana, quando lhe disseram que precisaria acompanhar David na capital. A empresa fazia lobby no escritório do governador e representava clientes nos tribunais estaduais, então parecia algo nobre no começo, mas agora André percebeu que David provavelmente havia avisado Ana desde o início, já que algumas viagens nem sequer eram necessárias para os negócios. Ana logo passou a se oferecer para essas viagens. André suspeitava que David a tivesse seduzido na segunda viagem, pois não encontrou nada demais no primeiro e-mail. Já no segundo encontrou um agradecimento de um presente, uma bolsa da Dior, um jantar maravilhoso relembrando a noite que passaram juntos. André se lembrou de Ana mostrando-lhe a bolsa alegando que era uma réplica que custou R$ 40 comprada no quiosque de um shopping. A facilidade com que ela mentiu fazia sentir náuseas. Como pode ser tão imprudente e deixar-se levar? A troca de e-mails entre Ana e David era frequente, geralmente perto das viagens deles. André descobriu que ficavam no mesmo hotel reservando 2 quartos, porém Ana se juntava a David depois da ligação noturna de André. As piadas sobre a previsibilidade dele o feriram profundamente. Ana debochava de André sem pena. Ele descobriu mais falsidade de Ana em outros e-mails. Por exemplo, os brincos de diamante que ela usou na festa de Natal eram um presente de David, embora ela tivesse dito que eram bijuterias. A nota de agradecimento de David por um presente extravagante de Ana falava por si só que ela havia ido além da simples gratidão. Um e-mail mencionava o condomínio de David, o que fez André lembrar que Ana falava sobre a casa dele ser com vista para o Parque do Rio. Parecia provável que se encontrassem lá durante o dia sob o pretexto de trabalho, ou durante o almoço de Ana. Eles tomavam cuidado para esconder qualquer evidência. Até o meio-dia André já havia relido todas as mensagens. Ele sabia que precisava decidir o que fazer antes de Ana e David voltarem da viagem. Ela geralmente chegava de madrugada na sexta-feira, pegava um táxi para casa e ligava para André confirmando está tudo bem. Ironia do destino, pois o maior perigo já havia alcançado ela enquanto estava fora. André pegou mais 2 cervejas e se esticou no sofá da sala. Já haviam se passado quase 5 horas desde que ele deixou Ana no aeroporto para se encontrar com seu amante. André percebeu que eles provavelmente haviam planejado tudo com cuidado, já que raramente via David quando levava Ana para o aeroporto. De vez em quando David estava na sala de embarque, mas sempre os ignorava. Às 18 horas André estava quase inconsciente, tendo ido várias vezes ao banheiro e à cozinha para pegar mais cerveja. Quando foi pegar mais uma e viu a geladeira vazia, ele havia terminado com todas as cervejas que comprou no dia anterior. Exausto e sem ter comido nada, ele precisava somente descansar. Conseguiu chegar até a cama e desmaiou ainda vestido. Seu corpo cansado com o peso da alma, a tristeza de acreditar em alguém que o enganou. Às 22h15 o telefone o acordou,
um turbilhão de lembranças de tempos mais felizes com Ana. Ele imaginou que fosse ela ligando para perguntar por quê. Ele não havia ligado para ela. Tudo que ele havia descoberto veio à sua mente, mas ele decidiu esperar até que ela voltasse para casa. O gravador de mensagens atendeu bem na hora em que ele pegou o telefone. Alô, é você, Ana? Sim, sou eu, ela respondeu. Por que você não ligou? Você sempre faz isso. Está tudo bem. Ele ouviu preocupação na voz dela e quase explodiu, mas se controlou. Desculpa, Ana, eu dormi. O que aconteceu com você? Você nunca fez isso antes. Ela insistiu. André quase confessou, mas ao invés disso disse apenas que tomou algumas cervejas depois do trabalho e elas fizeram ele pegar no sono. Ele partiu para o ataque. E aí, como foi o seu dia? Estava ocupada pela manhã. Espero que David não tenha sido duro com você, Ana. Disse com ar de deboche. Não. Eu não estava ocupada. Você nunca pergunta sobre o meu trabalho, ela disse. Só curiosidade. Como você está? Tá tudo bem com você mesmo? Ele pressionou. Claro. Porque você está perguntando isso, ela respondeu nervosa. Só brincando, eu confio totalmente em você. Ela parecia desconfortável com aquela conversa. Claro que estou bem, você nunca disse algo assim antes, não estou entendendo. Esquece, eu não quis dizer nada com isso. Preciso dormir, a cerveja me deixou com muito sono. Tá bom, André, tenha uma boa noite, te amo. André não conseguiu dizer essas palavras de volta. Tá bom, Ana, vou dormir, adeus. Ele desligou o telefone e foi para o banheiro. Depois sentou perto do telefone, esperou 15 minutos antes de ligar para o hotel e pedir a ligação para o quarto 612. Após vários toques ele desligou. Não surpreso por ninguém ter atendido, pois já suspeitava que estavam rindo dele, achando que ele ligaria mais cedo. Ao perceber que provavelmente estavam se divertindo, lágrimas encheram seus olhos e ele voltou para a cama. Na manhã seguinte não se sentiu muito culpado pela indulgência da noite anterior. Depois de um banho, sentiu-se bem o suficiente para ir trabalhar, mas não conseguia parar de pensar em Ana. André realizou suas tarefas de forma mecânica. Seus colegas de trabalho, percebendo sua distração, não quiseram comentar. Já aliviado quando o dia finalmente acabou, pegou hambúrgueres e batatas fritas no caminho de casa. Comida que geralmente evitava, mas nesse momento não estava se importando. Às 8 horas André ligou para quarto 612 do hotel. Ninguém atendeu depois de vários toques. Com base nos e-mails, André sabia que Ana geralmente estava no quarto das 9h30 às 10 horas, para as ligações noturnas. Experimentando, ligou a cada meia hora fazendo sua quarta ligação. Finalmente às 9h45, Ana atendeu no segundo toque. Ei, André. Você ligou bem na hora. Eu estava quase indo para a cama, mas esperei por sua ligação. André perguntou. E aí, me conta como foi a sua noite. Ana respondeu. Passei a noite vendo televisão e esperando por sua ligação. Já estou com saudades. Sem perceber as suspeitas dele. Que bom. Você vai precisar estar bem descansada para amanhã à noite. Vou precisar te manter ocupada quando você voltar. Ele comentou, tentando manter a conversa leve. Já estou fazendo planos, hein? Na hora ela deu uma risadinha. Depois de alguns minutos de conversa fiada, André encerrou a ligação. Tenho algumas coisas para fazer antes de dormir. Te vejo amanhã. Tchau, querido. Ansiosa para amanhã à noite. Te amo, André. André desligou sem responder. Esperou mais 15 minutos antes de ligar para o quarto 612 novamente. Mais uma vez ninguém atendeu depois de 10 toques. No dia seguinte André foi trabalhar, mas saiu cedo após o almoço para estar em casa quando Ana chegasse do aeroporto. Sabia que não passariam a noite sob o mesmo teto e estava preparado para que um deles saísse de casa. Há uma hora ele esperava pacientemente, sentindo um vazio dentro de si, mas determinado a manter sua dignidade. Refletia sobre a vida deles juntos, lembrando apenas dos bons momentos. Enquanto as recentes descobertas pareciam irreais. Estava na pia da cozinha quando ouviu a porta da frente abrir e a mala de Ana rolando pelo corredor. Ela apareceu na cozinha, inicialmente surpresa ao vê-lo. André, o que você está fazendo aqui, por que não está no trabalho? Ela perguntou, surpresa, que logo se transformou em preocupação. Eu estava esperando por você, Ana. Ele respondeu calmamente, sem emoção. Por quê? Ela perguntou, parecendo mais preocupada. Ao invés de responder, ele jogou um monte de cartas grampeadas sobre a mesa na frente dela. Ela olhou para ele, depois para os papéis. Sua curiosidade logo se transformou em choque à medida que lia.
Seu rosto perdeu a cor enquanto folheava as páginas. Quando terminou, jogou-as de volta na mesa e ficou em silêncio por alguns segundos. Isso está no meu e-mail no trabalho. O modem desligou e meu e-mail ficou na tela. André conseguiu falar calmamente. Sim. Se não fosse por isso, provavelmente nunca teria descoberto. Você foi muito boa em manter esse caso em segredo. Ana não disse mais nada. Tirou o celular da bolsa e começou a falar ao telefone com as costas voltadas para André. Eu vou chamar um táxi e te encontro lá. Tá bom, tchau. Ana se virou em direção a André e disse: Eu estou indo. Sinto muito que você tenha descoberto dessa forma. Vou voltar amanhã para pegar o resto das minhas coisas. Ela pegou a bolsa de viagem e começou a sair. André, sem acreditar, gritou: É isso, nenhuma explicação. Você só sente muito por eu ter descoberto dessa forma. Ana respondeu: Não tenho nada para explicar. Eu estive com David tanto tempo que ficar com ele completamente é só o próximo passo. Ele tem sido bom para mim, você não pode competir, sinto muito. Lágrimas começaram a surgir nos olhos de André enquanto ele perguntava: É sobre o dinheiro, a bolsa, os brincos e outras coisas, né, Ana? Ana respondeu: Os presentes fazem parte disso. David vive em um nível mais alto e eu estou pronta para essa vida. Ela foi até o quarto e ficou lá por alguns minutos enquanto André tentava se recompor. Quando ela voltou com uma bolsa de roupa, ele ouviu o táxi buzinando lá fora. Sem mais palavras, ela saiu. André a seguiu observando o motorista carregar a bagagem dela. Ela entrou no táxi sem olhar para trás. André pensou que ela poderia estar chorando. Sozinho na cozinha, André se perguntou o que acabou de acontecer. No dia seguinte, sábado, André ainda estava em choque. Tentava entender tudo o que aconteceu naqueles 2 dias. Ana ligou por volta do meio-dia dizendo que viria pegar o resto das coisas com seu pai. Quando chegaram, André se sentou silenciosamente no sofá enquanto eles moviam as caixas. Após alguns minutos, o pai de Ana, José Cunha, se juntou a André. Eles ficaram em silêncio até André perguntar: Ela te contou o que está acontecendo? José parecia constrangido, disse: Sinto muito, André, ela parece ter tomado uma decisão. Não entendemos por que ela te deixaria pelo chefe. André respondeu: Acho que é o que ele pode oferecer a ela. Pois ela não disse que o ama, ou que parou de me amar. José perguntou isso. Realmente isso importa, André? Ele pensou e respondeu: Não. Ela já está com ele há meses, não consigo perdoar isso. Mesmo que ela quisesse que eu perdoasse. Ficaram em silêncio até Ana sair dizendo: Eu peguei tudo o que eu queria. Faça o que quiser com o resto. Ela tinha lágrimas nos olhos enquanto carregava uma caixa para fora. O pai dela seguiu com outra caixa depois que saíram. André notou que algumas coisas de Ana ainda estavam no armário e nas gavetas. Ele jogou fora as roupas, maquiagem e produtos de higiene dela, apagando todos os vestígios dela do quarto e do banheiro. Passou o resto do dia deitado na cama pensando no que poderia ter feito e fantasiando sobre vingança. Eventualmente ele percebeu que, embora estivesse bravo, não era uma pessoa vingativa e decidiu focar em esquecê-la por mais difícil que fosse. O final de semana passou num borrão para André. Ele bebeu muito tentando anestesiar a dor pela traição de Ana. Na manhã de segunda-feira sentiu-se um pouco melhor, começando a aceitar a situação. Na terça-feira, André ligou para Cortez Empreendimento para obter o endereço de reencaminhamento do correio de Ana. A recepcionista disse que Ana enviaria as informações por e-mail. Naquela noite ele recebeu um e-mail com o endereço do apartamento de David no 9º andar. Na manhã de quarta-feira, André recebeu uma ligação. O banco informou que o pagamento da hipoteca havia sido cancelado. Após uma discussão acalorada, descobriu que tanto a conta dele quanto a de Ana estavam vazias, com quase 200 mil de transferências. Furioso, André foi até a Cortez Empreendimento, determinado a confrontar Ana e exigir metade do dinheiro de volta. Ele invadiu o escritório, passando pela recepção e confrontando Ana. David apareceu brevemente, mas logo se escondeu. André se virou para Ana exigindo seu dinheiro. Ela lhe entregou um envelope dizendo que ele poderia ficar com a casa, o carro e os móveis. André abriu o envelope enquanto os seguranças se aproximavam, avisando-o para sair. Ele saiu chamando Ana de vaca gananciosa e gritando com David por estar escondido no estacionamento. André examinou o conteúdo do envelope. Era uma planilha, detalhando os ativos e passivos deles. Se ele ficasse com a casa, o carro e os móveis e ela pegasse o dinheiro, a divisão seria igual.
No entanto, ele percebeu que vender a casa geraria custos adicionais não refletidos na tal planilha. André foi ao banco e organizou uma linha de crédito para cobrir a hipoteca e outras despesas até o próximo pagamento. Ele esperava conseguir gerenciar o fardo financeiro até resolver tudo. Sempre contou com suas economias para lidar com despesas inesperadas. Mas agora sabia que levaria meses para recuperar o controle. As 2 semanas seguintes foram um turbilhão de emoções. No dia seguinte à visita a Cortez Empreendimento, recebeu uma carta advertindo a ficar longe de Ana e David. Ou ele enfrentaria acusações de assédio e uma ordem de restrição. Furioso, ele quase respondeu, mas desistiu. Uma semana depois, Ana entrou com o pedido de divórcio usando os termos de acordo da planilha. Depois de gastar dinheiro e perder mais horas de trabalho, um advogado lhe aconselhou que lutar contra isso custaria muito mais. Sem contar com os avisos legais, disse a advogada Valéria Novaes. A vida de André começou a melhorar lentamente. 3 semanas depois que Ana se foi, ele percebeu que precisava apagar as memórias dela de sua casa. Ele removeu a penteadeira dela, rearrumou os móveis do quarto e redecorou o banheiro, sentindo-se bem melhor. Ele então começou a mexer nas fotos, retirando as imagens dela das molduras, guardando álbuns de fotos com as memórias deles e deixando apenas fotos com amigos e familiares. Uma noite, enquanto olhava fotos antigas, ele encontrou uma imagem dele com Carolina Reis, sua amiga do colégio. Curioso, ele procurou no catálogo telefônico, mas não encontrou nenhum número dela ou de sua mãe. Satisfeito, ele colocou o livro de lado. Cerca de 6 semanas após a partida de Ana, André foi interrompido de seu programa de TV à noite por uma batida na porta. Ele se surpreendeu ao ver que era o irmão de Ana, Eduardo. Oi, Eduardo, entra aí. Não esperava te ver, disse André, se afastando para deixar o irmão de Ana entrar. Eduardo deu um tapinha no ombro de André e disse: E aí, André, tentei te ligar, mas seu número não está mais em serviço. Sim, eu desliguei para usar só o celular, estava precisando economizar. Respondeu André, levando Eduardo para a sala de estar. Quer uma cerveja? Claro, respondeu Eduardo. André voltou com 2 garrafas abertas, entregando uma a Eduardo. O que te traz aqui? Não te vi de novo depois que Ana foi embora, disse André. Eduardo se mexeu confortavelmente e disse: Sim, por isso que estou aqui. Ana visitou minha esposa Sônia 2 dias atrás. Eu falei para ela o que pensava sobre ela te traindo, depois elas foram para a cozinha conversar e eu fiquei ouvindo da garagem. André se inclinou para a frente. O que ela disse? Eu ainda estou tentando entender o porquê de ela ter te deixado. Ela admitiu que te deixou porque achava que você não iria perdoá-la. Assim ela disse que, embora os presentes e o estilo de vida de David fossem ótimos, você era melhor na cama. Ela estava planejando terminar com ele logo se você não tivesse pego. André suspirou. Poderia, deveria, não importa mais agora. Ela sabe que acabou e se arrependeu, mas ainda está insistindo pelo divórcio. Eduardo disse: Eu ouvi. E ainda ouvi David usando o termo marido inicial. Parece que ela te via como uma preparação para algo melhor. André cerrou os dentes. Não é maravilhoso? Não brigue com a Sônia sobre isso, Eduardo. Eu preciso falar com ela. Sem perder a calma. Eles conversaram por mais meia hora antes de Eduardo sair. André adormeceu ainda pensando sobre ser um marido inicial. No dia seguinte, André parou em um mercado para comer de forma mais saudável. Na fila do caixa, a atendente o reconheceu. Você não é André? Ela perguntou. Oi, Wanda, não sabia que você trabalhava aqui. Sim, faz um tempo, Wanda respondeu. André, após pagar, perguntou. Você era amiga da Carolina, né? Sabe o que aconteceu com ela ou com a mãe dela? Wanda pensou por um momento. Eu ouvi dizer que ela se casou anos atrás. A mãe dela ainda mora na mesma casa, mas casou novamente também. Ai, que bom. Obrigado, Wanda, disse André, se sentindo um pouco mais tranquilo, concordando em marcar um café qualquer hora. Ele e sua velha amiga se despediram e André voltou para casa de bom humor. Cozinhou um jantar saudável e fez uma corrida, determinado a fazer isso como uma nova rotina. Abraçou a nutrição adequada e o exercício regular depois da corrida. André procurou o número de telefone da mãe de Carolina e encontrou sobre o nome de Santos. Ele ligou para Maria Santos, que lhe deu o número de Carolina e mencionou que Carolina agora era viúva. André notou que o endereço de Carolina ficava em um bairro de baixa renda e decidiu que ligaria para ela em breve. Ana se senta à mesa de sua sala, segurando uma caneta com as mãos trêmulas. Seus olhos estão vermelhos de tanto chorar.
Ela já rasgou 3 folhas antes dessa, incapaz de encontrar as palavras certas para expressar o que sente. Mas agora, ela precisa escrever. Com um suspiro profundo, Ana começa. André, sei que sou a última pessoa que você quer ouvir agora. E sei que talvez seja tarde demais. Mas eu preciso tentar. As palavras saem pesadas, carregadas de culpa. Eu errei. Fui egoísta. Inconsequente. E troquei o amor verdadeiro por uma ilusão. Perdi você, e só agora entendo o tamanho desse vazio. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Não espero seu perdão. Sei que não mereço. Mas preciso que saiba que, todos os dias, me arrependo de ter machucado você. Eu só queria uma chance de olhar nos seus olhos e dizer isso. Sem coragem de entregar pessoalmente. Ana pede que um mensageiro leve a carta até a casa de André. Ele atende e recebe o envelope com o nome de Ana. Por um momento, fica parado, encarando aquele pedaço de papel como se fosse uma bomba prestes a explodir. Lentamente, ele abre a carta e começa a ler. Seu olhar permanece sério. Seu coração, no entanto, não acelera como antes. A dor, que um dia foi insuportável, agora é apenas cicatriz. Ele termina de ler e solta um suspiro pesado. Dobra o papel e o guarda. Não responde. Não liga. Não manda mensagem. Para ele, essa história já acabou. Enquanto isso, Ana espera ansiosa pela resposta. Mas os minutos viram horas. As horas viram um dia inteiro. E o silêncio de André é ensurdecedor. Ela percebe que, talvez, tenha perdido a única chance de consertar o que destruiu. Depois de ler a carta de Ana e perceber que não sente mais nada por ela, André decide seguir em frente de verdade. Ele pega o celular e manda mensagem para Carolina. Oi, Carolina. Quanto tempo? Gostaria de te ver. Que tal um café amanhã? Não demora muito para que Carolina respondesse sua mensagem. Oi, André. Nossa, realmente faz muito tempo. Eu adoraria. Amanhã às 15 horas. André sorri de leve e confirma o encontro. No dia seguinte, ele chega ao café com alguns minutos de antecedência. O local é charmoso e tranquilo. O tipo de ambiente que combina com Carolina, que sempre foi apaixonada por livros e momentos simples. Ele olha para a porta e, de repente, ela entra. Carolina parece ainda mais bonita do que André se lembrava. Seu sorriso ainda carrega aquela doçura única. Quando seus olhos se encontram, por um instante, o tempo parece desacelerar. André. Ela sorri, surpresa ao vê-lo depois de tantos anos. Um encontro confortável, familiar, mas também carregado de algo novo. Eles se cumprimentam, e a conversa flui naturalmente. Relembram os tempos de escola, os amigos em comum, as aventuras inocentes do passado. Mas, depois de algumas risadas, Carolina percebe algo no olhar de André. Você está diferente. Ela observa. André respira fundo e desvia o olhar por um instante. Muita coisa aconteceu. E Ana? Carolina pergunta sem rodeios. André assente lentamente. Ela me traiu. Me destruiu. Mas agora, ela quer voltar. Carolina não demonstra surpresa. E você? O que quer, André? Ele fica em silêncio por um instante, encarando a xícara de café. Mas, ao olhar para Carolina novamente, ele percebe algo diferente dentro de si. Ele se sente leve. Ele se sente bem. Eu só sei que quero algo novo. Quero viver algo que não precise ser consertado o tempo todo. Carolina sorri de canto. Então talvez seja hora de olhar para frente. Os dois se encaram por um momento, um silêncio confortável entre eles. Carolina pega a colher e mexe o café distraidamente. E você? Algum coração partido no caminho? André brinca. Carolina ri, balançando a cabeça. Nada sério. Mas, sempre acreditei que algumas histórias ainda não terminaram, só foram pausadas. André sente seu coração acelerar um pouco. Talvez seja isso. Talvez Carolina sempre tenha sido a história que ele nunca terminou de escrever. Enquanto Ana espera por uma resposta que nunca virá. André finalmente dá o primeiro passo para algo novo. David encontra o rascunho da carta que Ana enviou para André. Cada palavra escrita por Ana é um lembrete da perda de controle que ele não aceita. Enquanto lê, seu rosto se transforma num misto de raiva e desespero. Ele se recorda de cada momento em que acreditou ter o poder sobre ela. E agora sente a humilhação de ver seu domínio ser ameaçado. Sua mente fervilha com pensamentos obscuros, e ele começa a arquitetar um plano contra Ana. Cada pensamento, cada movimento, é regido pela fúria e pela determinação em retomar o controle.
Ele imagina a cena em que confrontará Ana, a voz firme, o olhar cortante, o golpe que encerrará de vez essa traição. Em um impulso violento, ele decide confrontar Ana. Ele a encurrala Ana contra a parede e grita: "Como ousa, Ana? Depois de tudo que passamos." Ele grita, a voz repleta de amargura. Ana tenta se defender, mas suas palavras se perdem no turbilhão de emoções que a cerca. O ar denso e carregado parece apertar o ambiente, como se a própria noite condenasse aquele momento de confronto. David, vendo o medo e a confusão nos olhos de Ana, se aprofunda ainda mais em seu delírio. Ele não consegue compreender que o que sentia por ela não era amor, mas uma necessidade doentia de controlá-la. E agora, diante daquela carta, sua ilusão se desfaz, dando lugar a um desejo incontrolável de punição. David joga a carta contra Ana, como se quisesse destruir não apenas o papel, mas a esperança e o arrependimento que ela carregava. A cena se torna caótica. A raiva de David é tamanha que a razão parece ter abandonado seu corpo. "Você vai pagar por essa deslealdade." Ele grita, enquanto o vento carrega as últimas palavras de Ana para longe. Ana, tomada pelo pânico, tenta recuar. David se aproxima de forma ameaçadora. A situação rapidamente se transforma num jogo de gato e rato, onde a fuga se torna a única alternativa para ela. Enquanto a noite se torna testemunha silenciosa daquele confronto. A fúria de David marca o início de uma espiral de acontecimentos que irão mudar a vida de todos. Tá gostando da história? Não deixe de dar o seu like e se inscrever no canal. Seu apoio é super importante para continuarmos trazendo mais histórias incríveis. Mas vamos lá descobrir o desfecho dessa história emocionante. O sol já havia nascido quando André recebeu uma ligação inesperada. Do outro lado da linha, uma voz séria informou sobre o acidente de Ana e a necessidade urgente de sua presença no hospital. André ficou abalado. Não queria admitir para si mesmo, mas algo dentro dele ainda reagia ao ouvir o nome dela. Sem pensar muito, pegou as chaves do carro e dirigiu até o hospital. Ao chegar, foi direcionado ao quarto onde Ana estava internada. Ana estava deitada na cama, pálida, com curativos pelo corpo. O semblante cansado contrastava com a calma em seu rosto. Quando ela abriu os olhos e o viu parado na porta, um brilho familiar surgiu em seu olhar. Ela o reconheceu. Mas algo estava errado. O médico, que acompanhava a recuperação, se aproximou e explicou a situação. O impacto do acidente causou uma perda de memória parcial. Ana não se lembrava de nada dos últimos meses. Para ela, o tempo simplesmente havia parado antes da traição. Antes da separação. Antes de David. Na mente dela, ela e André ainda estavam juntos. André sentiu o peso dessa revelação. Olhou para Ana, que o observava com ternura, sem qualquer traço de arrependimento ou culpa. Ela não lembrava da dor que causou. Não tinha consciência da destruição que deixou para trás. O dilema agora recaía sobre ele. Contar a verdade e quebrar essa ilusão. Ou manter a farsa para protegê-la do trauma. O silêncio tomou conta do quarto. Apenas o som do monitor cardíaco marcava o tempo. O olhar de André se perdeu em pensamentos, enquanto Ana, sem saber de nada, apenas o olhava. Enquanto isso, Carolina havia notado a ausência de André. Algo estava errado. Preocupada, Carolina mandou mensagem e André enfim respondeu. Explicou que Ana tinha sofrido um acidente. Carolina sentiu seu coração apertar ao saber que André estava com Ana. Quando ela chegou ao hospital e o viu sentado ao lado da cama de Ana, sua expressão mudou. Ele parecia perdido em pensamentos, como se estivesse carregando o peso do mundo nos ombros. Ela não precisava ouvir nenhuma explicação. Ela entendeu tudo naquele instante. Ana, sem perceber o desconforto de André, sorria de maneira doce, segurando a mão dele como se nada tivesse mudado. Para ela, Carolina sequer existia. O olhar de Carolina encontrou o de André. Por um breve momento, ele percebeu o sofrimento estampado no rosto dela. Não era raiva, não era ciúme. Era decepção. Sem dizer uma palavra, Carolina virou as costas e saiu do quarto. André quis ir atrás dela, mas sua mão ainda estava presa entre os dedos frágeis de Ana. Ele sentiu o coração apertar. Pela primeira vez, percebeu que ao segurar o passado, poderia estar deixando seu futuro escapar. David foi ao hospital assim que soube que Ana ainda estava viva. Ele queria realmente matá-la. Ao perceber que o quarto estava vazio, ele entra. Já com as mãos no pescoço de Ana, André entra ao quarto e eles brigam. Ana grita e segura a cabeça. Ela está em desespero. A enfermeira chega depressa.
Mas David foge imediatamente. No dia seguinte, ao perceber que a polícia já tem provas de seus crimes e está atrás dele, David tenta fugir do país usando documentos falsos, mas no aeroporto, ele é interceptado. Após uma perseguição intensa, ele acaba capturado e levado sob custódia. Finalmente, Anna está livre do perigo que a assombrava. Anna, ainda abalada, segurou a cabeça, tentando processar o que estava acontecendo. Aos poucos, flashbacks invadiram sua mente. Os momentos vividos com David, o medo, a manipulação, a traição, a memória começou a voltar. Ela ofegou, os olhos arregalados ao encarar André. E então, finalmente, ela se lembrou. Lágrimas escorreram pelo seu rosto, mas dessa vez, não eram apenas de dor. Eram de arrependimento. André, cansado e ferido, apenas ficou ali, olhando para ela com um misto de alívio e exaustão. A tempestade havia passado, mas agora, eles precisavam lidar com as consequências. Com lágrimas nos olhos, Anna confessa: "Eu sei que te perdi, mas se houvesse uma chance, eu faria tudo diferente." André segura a mão dela, pensativo. Ele sabe que ainda sente algo, mas também sabe que Carolina representa um futuro novo, sem dor. Dias depois, ele se encontra com Carolina e confessa: "Estar com você me faz bem. Eu só preciso ter certeza do que quero." Carolina sorri. "Não tenha pressa, André. Só não deixe seu coração no passado." André vai ao hospital. Ele se aproxima, e Anna, ao vê-lo, segura sua mão com força, como se temesse que ele desaparecesse. "Você veio," Anna sussurra, os olhos em lágrimas. André respira fundo. "Vim porque, apesar de tudo, você fez parte da minha vida. Mas algumas coisas não têm volta." Anna engole seco. As lágrimas escorrem pelo seu rosto. "Eu só queria mais uma chance para fazer as coisas certas." Ele acaricia levemente a mão dela, mas depois solta devagar. Algumas histórias não foram feitas para serem reescritas, só para serem aprendidas. Anna fecha os olhos, sentindo o peso da despedida. André se levanta e caminha até a porta. Ele para por um instante, olha para trás uma última vez e diz com a voz firme: "Se cuide, Anna." André está caminhando pela cidade. Ele para em frente a uma cafeteria e, lá dentro, vê Carolina, sentada em uma mesa, distraída com um livro. Carolina percebe sua presença e sorri, surpresa. "Achei que você fosse precisar de mais tempo," ela diz, fechando o livro. André sorri de volta. "Eu precisei. Mas agora eu sei. Quero algo novo. Quero alguém que sempre esteve aqui." Ela segura sua xícara de café e brinca. "Então sente-se, e me conte tudo."